Então, tanto os Estados Unidos continuam presos a uma ilusão de que eles ainda têm uma força hegemônica, como o próprio bolsonarismo também incorre nesse erro. Porque o bolsonarismo, é muito fácil de ver isso. Agora não, né? Agora você viu o Flávio pediu pinico para Michele. Falou, não, pelo amor de Deus, eu me humilho. O que você quer? Que eu me humilho e tal. Eu tinha dito que isso ia acontecer. Muita gente apostou que não. Vai acontecer porque a disposição de forças já não é a mesma. E o bolsonarismo continua acreditando que eles ainda estão ali em 2019, 2020, um pouquinho antes da pandemia, quando o poder bolsonarista atingiu o seu ápice. Não é mais o caso. O que você viu hoje, o Flávio cedendo, é o reflexo prático disso aí, cara. O governo dos Estados Unidos anunciou mais uma tarifa, 12,5% em cima dos 25% que já tinha, e em cima dos 10%, que é aquela tarifa universal. Então, a gente já está falando de 37,5% de tarifa. Quando você pega um produto que sai do Brasil e chega nos Estados Unidos 37,5% mais caro, você está praticamente inviabilizando esse comércio, né, cara? Imagina aí um calçado, uma máquina que é exportada para os Estados Unidos com 37% de acréscimo para esse comprador que está lá. Inviabiliza o negócio entre Brasil e Estados Unidos, né? Esse momento de aplicação de novas tarifas gera uma situação de realmente não queremos fazer negócio com você. Não queremos cada vez emparedar mais o governo brasileiro para demonstrar força. Eu vejo, inclusive, como demonstração de força, né? Já não tem mais negociação possível com os Estados Unidos. Então, é aquela demonstração de força não semelhante, mas assim, com o mesmo objetivo da demonstração de força em Cuba, né? Que é subjugar totalmente o país, deixar o país na merda para poder conseguir o que quer, conseguir a retirada do governo, né? Conseguir uma mudança de governo para colocar um aliado no lugar. Eu vejo mais ou menos a mesma coisa que os Estados Unidos estão fazendo com o Brasil, claro, guardadas as proporções com Cuba, que é muito mais grave o que está acontecendo lá, mas é uma intenção de barrar, de colocar uma parede no meio do caminho entre as negociações de Brasil e Estados Unidos, né? Mas isso seria muito mais eficaz na década de 60, na década de 80, naquele contexto ainda de Guerra Fria, de basicamente uma dimensão unipolar de poder, principalmente, aí sim, de uma forma definitiva, depois do desmonte do campo soviético, no começo da década de 90, e no qual o tio Sam dava as cartas de forma unilateral, literalmente. Não tem... Eles diziam o que tinha que ser feito e tinha quem acatasse ou quem era exterminado. Muitas vezes acontecia as duas coisas. O Kissinger disse isso, né? Tem o raciocínio do Henry Kissinger em que ele diz isso, em que ele diz, olha, ser inimigo dos Estados Unidos é ruim, mas ser aliado é mortal, porque eles vão te atropelar com ainda mais propriedade. Então, concordo absolutamente contigo. Essa é a ideia é sufocar, a ideia é exercer o que ele convencionou chamar, o que é patético também, ele fica colocando o nome dele em tudo, ele tem uma visão muito do que em relações internacionais a gente chama de realismo, que são pessoas que acreditam só na disposição de poder e que a história se escreve através única e exclusivamente do poder. E, sem dúvida, o poder é uma das dimensões fundamentais, mas existem um sem número de outras que essas pessoas desconsideram. E ao desconsiderar isso, Ricardo, elas estão restritas ao baixo teto o que você geralmente tem quando você quer conquistar as coisas com base na força. Você entende? Você até pode. Pensa na tua vida, por isso que relações internacionais é uma disciplina tão linda. Porque para refletir a respeito do funcionamento da sociedade internacional, das relações internacionais e tal, você precisa pensar na própria condição humana. Então, tem alguma coisa que você consegue através da força, da imposição? Eventualmente até tem. E eventualmente, assim, como eu vejo, raríssimas exceções, usar uma medida mais enérgica até era a coisa certa a se fazer. Agora, em 99% dos casos, não é, cara. Em 99%, você precisa considerar que o outro é um sujeito complexo, contraditório, que existem múltiplas abordagens que podem ser utilizadas. No jogo do concerto das nações é a mesma coisa. Só que o trumpismo e o bolsonarismo falam um único idioma, que é esse idioma, você faz o que eu estou te dizendo, eu te arrebento. Não é à toa que o bolsonarismo diz para todo mundo, você se elegeu por causa do meu pai, então
o seu mandato parlamentar tem que ser nosso, porque sem a gente você não é ninguém. Isso funciona, Ricardo, enquanto você ainda está numa postura hegemônica. A partir do momento que você já não tem tanta força, seria muito mais eficaz e inteligente negociar. Né? Ô César, hoje o governo, por conta dessa tarifa, anunciou mais uma vez que vai começar os procedimentos para adotar a lei da reciprocidade. E aí eu fico pensando, né, porque ele tem conversado com setores, quando aplicou 25%, o governo conversou com os setores envolvidos, eles pediram para não adotar a reciprocidade naquele momento, porque ainda não dava, poderia acabar de inviabilizar de vez os negócios, porque o Trump poderia retaliar de novo, aumentar para 100%, e aí acabou a negociação, acabou qualquer possibilidade de negócio entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas com 37,5 também eu não vejo muita distância dessa situação de inviabilizar o comércio. Como é que você vê essa questão? Assim, você acha que é importante segurar a onda com essa retaliação? Pode piorar se o Brasil quiser retaliar os Estados Unidos? Ou você acha que tem que ir para cima mesmo, porque já chegou num limite que não dá para aceitar mais? Não, eu acho que tem um paradoxo, Ricardo. Eu entendo. Via de regra, principalmente o nosso campo, que é ouvir, e é um princípio basilar, aliás, das relações internacionais, que você tem que aplicar a reciprocidade. Como eu te disse, por que funciona entre as nações? Porque funciona entre as pessoas. Você já imaginou se eu te ligo 3 vezes e você não me retorna nenhuma vez? O que eu vou achar? Que você não quer falar comigo, né? Eu vou ligar a quarta? Pode até ser, se eu te amo muito, até pode ser, mas na quinta eu já não ligo. Por quê? Porque não tem reciprocidade. Agora, na prática, isso é bem mais complicado, principalmente quando você está lidando com uma potência hegemônica, agressiva, imperialista, como os Estados Unidos, e os Estados Unidos nas mãos de um celerado, que é um criminoso notório, que é o Donald Trump. Então, na prática, essa teoria vai ser outra. Não estou dizendo que eu aprovo ou que, sabe? Estou analisando o que me parece que, de fato, vai acontecer. Na prática, a teoria vai ser outra. Na prática, vai ter um certo discurso, o Lula vai se posicionar talvez de uma maneira mais firme, porque esse é um caminho, inclusive necessário, de defesa da soberania nacional e de que oferece uma baita plataforma política para o governo, né? Porque você pode imaginar que não tem nada que una mais um arranjo social, uma comunidade, um grupo, do que a ameaça de um inimigo externo, que agora é real, né? Não é manufaturada para justificar um ganho de agenda política nem nada disso. Existe uma ameaça externa gigantesca e o governo Lula acertadamente assume a postura de defesa da soberania nacional. E isso é muito mais interessante para se comunicar com essa parcela de centro do que o populismo penal barato que a gente abordou aqui no começo da nossa conversa. Então não acho, Ricardo, não acho que o governo Lula vai seguir por esse caminho de bater de frente, de aplicar uma tarifas recíprocas. Acho que o governo vai agir de uma forma estratégica, o Itamaraty e o governo federal vão agir de forma, e o empresariado, tá? Porque tem interesse de muito empresário aí. Então tem dois tipos de diplomacia. Tem a diplomacia tradicional e tem o que a gente chama de diplomacia empresarial, que é essa que os irmãos, por exemplo, Joesley fazem ali e tal. O cara consegue uma reunião diretamente com o presidente dos Estados Unidos e fala, me recebe aí, porque eu forneço 30%, 40% da carne que você quiser que tenha hambúrguer amanhã nos Estados Unidos. Então, é uma força inexorável, né? Eu acho que o governo e o Itamaraty vão adotar um tipo específico de estratégia. Eles vão bater onde dói. Eles vão tentar, por exemplo, utilizar como artifício que o Brasil é um país fundamentalmente, infelizmente, aliás, fundamentalmente fornecedor de produto primário, leia-se soja, minério de ferro, coisas primárias, e utilizar a força que o Brasil tem nesse sentido, olhando para a China, piscando para a China, piscando para outros atores fortes do sul global. Como quem diz, você não quer, não tem problema. Não estão mais em 1960. Existem alternativas. E o problema é que isso também pode gerar uma reação mais agressiva por parte do trumpismo e sabe-se lá o que isso pode acontecer no fim das contas. O ideal, para te passar, é que o governo Lula consiga estabelecer o que em 45
Vargas estabeleceu mais ou menos como uma distância, o que a gente chama de distância, equidistância pragmática. O que isso quer dizer? Você deixa o cara quieto lá na dele, velho. Mas se ele falar com você, você também responde. Você também não fica criando um clima de animosidade ou de enfrentamento direto. Se avançar muito, aí você grita um pouco mais. Você dá um coice, que é pro cara não montar. Esse é o jogo dessa equidistância pragmática, sabe? Porque o Flávio Bolsonaro alinharia automaticamente o Brasil aos Estados Unidos, como fez, por exemplo, o Bolsonaro, aliás, de forma mais sabuja do que durante o próprio período militar, Castelo, Juracy Magalhães. Talvez esse foi o único cara que disse o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Mas eu acho que o bolsonarismo ainda foi mais vira-lata, com todo respeito aos vira-latas, do que os próprios militares. Então não acho que vai ter muita estratégia, muita cautela, e a agressividade deve ficar reservada ao discurso, Ricardo. E a China, inclusive, já piscou para o Brasil, né? Já deu aquela piscadinha dizendo, olha, tem interesse em ficar com um produto que os Estados Unidos não estão comprando, né? Então, assim, de certa maneira, o Trump está empurrando mesmo o Brasil na direção oposta à que ele gostaria, que é na direção da China, né? E isso, no ambiente ocidental aqui, principalmente na América do Sul, que está quase que dominada inteiramente pela extrema-direita, isso gera um ruído grande, porque está todo mundo alinhado aos Estados Unidos, né? E de repente você tem a maior nação da América Latina em população, em economia, essa nação piscando o olho para um adversário dos Estados Unidos. E assim, não é possível que o Trump não calculou isso, né? Eu queria entender justamente essa lógica. Por quê? Porque ele sabe que isso ia acontecer, que o Brasil ia ser empurrado na direção da China, né? E o que ele esperava? Que o Brasil, mesmo assim, fechasse os olhos e não fosse na direção da China, por conta da pressão dos Estados Unidos? É isso que ele esperava, você acha? Não. Ótima provocação, aliás, da tua parte. Não acho. Eu acho que o Trump é um mercenário que sempre utilizou a presidência dos Estados Unidos para ganhar bilhões, para fazer dinheiro, cara. Basicamente, o cara tá ali por dinheiro. Quando fala, mas o cara já tem bilhões, o cara quer mais. O cara, ele se vê como um predador, um cara que... Aliás, tem um show do Howard Stern, cara, que depois eu te mostro isso aí, cara. O Howard Stern é um radialista muito famoso dos Estados Unidos e os caras falam que surge o assunto de predadores sexuais e o cara fala pra ele, disso aí você entende, né, Trump? E ele tá com a Ivanka do lado. Ele se sente lisonjeado. O que qualquer outro diria o seguinte, você imagina eu falo isso aí pra você, cara, você tá louco, cara? Como assim, meu irmão? Pirou, ele vira e fala, comigo mesmo. Então, assim, ele tem essa mentalidade de que ele é um killer, de que ele é um predador. É um predador que sempre lidou com construção civil. O pai dele era um magnata desse negócio. Todo mundo viu a essa altura. O Roy Cohn, que era o advogado, que tinha essa mentalidade de nunca assuma nada, ataque, ataque, ataque. Então ele tem... Eu não acho, veja, que o Trump figura entre a fina flor dos estrategistas estadunidenses, tá? Da diplomacia, das tomadas geopolíticas. Não acho mesmo. Eu acho que ele se cerca de um bando de bajulador. A gente viu isso com o Pete Hegseth, a gente viu isso com basicamente o gabinete dele inteiro. Ele põe os amigos, o genro, o Jared Kushner, o Witkoff, a gente para ganhar dinheiro, é o esquemão, entendeu, Ricardo?